Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, do litoral até o miolo seco do sertão. Quem vive de estrada aprende cedo a diferenciar medo de cansaço, barulho de vento de coisa errada, solidão de pressentimento. E mesmo assim, tem noite que a estrada ensina de novo. Essa foi uma delas. Era final de julho, frio pesado, aquele frio que entra por dentro da roupa e não sai nem com café quente. Eu tinha saído de Cascavel, no Paraná, puxando uma carga de grãos para Rondônia. Viagem longa, cansativa, daquelas que a gente já sai sabendo que vai passar muitos dias sozinho com os próprios pensamentos. Meu bruto era um Scania velho, mas confiável. Conhecia cada ruído dele. Qualquer som fora do normal eu percebia na hora. Isso vai ser importante depois. Já passava das 2 da madrugada quando entrei num trecho da BR que eu não gostava nem de dia. Um pedaço antigo, mal iluminado, cercado de mato fechado dos dois lados. Não tinha posto, não tinha vila, não tinha sinal de celular. Só as placas enferrujadas avisando curvas perigosas e a sensação constante de que você está sendo observado. O rádio chiava mais do que falava. De vez em quando entrava alguma conversa distante de outro caminhoneiro, mas logo sumia. Eu já estava cansado, os olhos ardendo, mas faltava chão ainda até o próximo ponto seguro. Resolvi seguir mais um pouco. Foi aí que vi a primeira coisa estranha. No acostamento, bem na saída de uma curva, tinha alguém parado. Um homem. Sozinho. No meio do nada. Reduzi a velocidade por instinto. Caminhoneiro aprende a desconfiar, mas também aprende a não ignorar pedido de socorro. O sujeito vestia roupa antiga. Parecia um casaco escuro comprido, meio fora de época. Ele estava de cabeça baixa, parado, imóvel, como se estivesse esperando exatamente ali. Quando cheguei mais perto, ele levantou o rosto. E foi nesse momento que um frio diferente subiu pela minha espinha. Não era um rosto normal. Não tinha expressão. Não tinha vida. Os olhos eram fundos demais, escuros demais, como se a luz do farol atravessasse e não encontrasse nada para refletir. Mesmo assim, ele levantou o braço devagar, pedindo carona. Meu pé ficou pesado no freio, mas alguma coisa dentro de mim gritava para não parar. Não era medo comum. Era um aviso. Um alerta bruto, quase animal. Passei direto. Quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava ali, parado, me observando. Só que, longe demais. Como se tivesse ficado muito para trás rápido demais. Pisquei os olhos, achei que fosse ilusão de cansaço. Segui viagem. Uns 5 minutos depois, o rádio ligou sozinho. Motorista, uma voz grave, baixa, cheia de chiado. Peguei o microfone na hora. Alguém na escuta? Silêncio. Depois a mesma voz. Você me deixou para trás. Meu estômago afundou. Quem tá falando? Perguntei, tentando manter a calma. O rádio chiou forte, como se alguém estivesse raspando metal. Não se deixa alguém esperando na estrada. Desliguei o rádio. Arranquei o fio. Mesmo assim, o chiado continuou, baixo, como um sussurro dentro da cabine. Foi aí que o caminhão começou a perder força. O motor falhava, engasgava, coisa que nunca tinha feito. Encostei no acostamento xingando, já imaginando o prejuízo. Desci da cabine com a lanterna na mão. O mato ao redor estava silencioso demais. Nenhum grilo, nenhum inseto. O tipo de silêncio que dói no ouvido. Abri o capô. Tudo parecia normal. Nenhum vazamento, nenhum fio solto. Quando fechei e virei de costas para subir de novo, vi marcas no chão. Pegadas. Pegadas humanas, vindo do mato em direção ao caminhão. Meu coração disparou. Apontei a lanterna, seguindo as marcas. Elas paravam bem atrás da cabine. Exatamente onde eu estaria se estivesse subindo no degrau. Engoli seco. Subi rápido, tranquei a porta e tentei dar partida. Nada. O caminhão não respondia. Então ouvi. Um toque seco na lateral da cabine. Toque. Depois outro. Toque. Como alguém batendo com o nó dos dedos. Não, murmurei sozinho. O toque subiu. Agora vinha do vidro. Toque. Bem do meu lado. Eu não olhei. Não tive coragem. Fiquei encarando o volante, rezando tudo que eu lembrava, pedindo para aquilo ir embora.
A voz veio de fora, abafada pelo vidro. Abre, tá frio. Era a mesma voz do rádio. Senti o banco vibrar levemente, como se alguém estivesse se apoiando na porta. Eu só preciso de uma carona. Fechei os olhos com força. De repente, o motor ligou sozinho. O Scania roncou alto, como se tivesse acordado de um pesadelo. Não pensei duas vezes. Engatei a marcha e arranquei, jogando o caminhão de volta para a pista. Quando tive coragem de olhar no retrovisor, vi algo que nunca mais esqueci. A figura estava em pé no acostamento, mas agora não parecia sólida. Era como uma sombra torta, comprida demais, se desfazendo na neblina. O rosto não tinha mais forma. Só um vazio escuro. A estrada seguiu normal depois disso. O rádio não ligou mais. O caminhão voltou ao normal. Cheguei no próximo posto quase ao amanhecer. Desci tremendo, mal conseguia segurar o copo de café. Contei o que aconteceu para um caminhoneiro mais velho que estava lá. Ele me ouviu em silêncio, sem rir, sem duvidar. Quando terminei, ele só disse: "Esse trecho aí, muita gente morreu antigamente. Acidente, emboscada, assalto. Dizem que quem morre esperando ajuda, continua esperando. Nunca mais parei naquele trecho. Nunca mais dirigi de madrugada naquela estrada. E até hoje, quando o rádio chia sozinho, eu desligo na hora. Porque na estrada, a gente aprende uma coisa. Nem todo pedido de carona vem de quem ainda está vivo." Relato 2. Sou caminhoneiro desde moleque. Comecei ajudando meu pai, depois segui sozinho. A estrada vira casa, confessionário, às vezes, pesadelo. Quem nunca passou coisa estranha em viagem noturna ou mente, ou ainda não rodou o suficiente? O que vou contar aconteceu numa viagem pro interior do Maranhão, puxando carga fechada de material de construção. Trecho longo, estrada simples, cheia de desvios antigos, daqueles que nem aparecem mais direito no GPS. Saí de dia, mas já sabia que uma parte da viagem ia cair de madrugada. E caiu. Era por volta de 3 da manhã quando entrei numa estrada estadual velha, mal sinalizada. O asfalto parecia remendado à força, cheio de manchas escuras que eu preferia não imaginar o que eram. Não tinha lua. Só o farol cortando o escuro e aquele vento quente que não refresca, só incomoda. O rádio estava ligado baixo, tocando moda antiga. Eu cantava junto para espantar o sono quando senti o primeiro arrepio. Não foi medo. Foi sensação de presença. Como se tivesse mais alguém na cabine comigo. Olhei rápido pro banco do passageiro. Vazio. Cansaço, falei em voz alta. Segui em frente. Uns quilômetros depois, vi uma placa torta no acostamento. Cuidado, trecho perigoso. Logo em seguida, outra coisa me chamou a atenção. Uma carreta parada à frente. Pisando devagar, fui me aproximando. O caminhão estava atravessado no acostamento, com o pisca-alerta desligado. Estranho. Nenhum triângulo, nenhuma luz. Parecia abandonado. Reduzi a velocidade. A estrada estava vazia demais para aquilo. Quando passei ao lado da carreta, vi a porta da cabine aberta. E o interior, destruído. Vidros quebrados, marcas profundas no painel, como se algo tivesse sido arrastado com força. Mas o pior foi o volante. Torto. Amassado. Como se alguém tivesse se agarrado nele desesperadamente. Meu instinto gritou para não parar. Passei direto. No retrovisor, tive a impressão de ver alguém sentado no banco do motorista daquela carreta, imóvel, com a cabeça caída. Mas quando pisquei, não tinha mais ninguém. O rádio desligou sozinho. Depois ligou. Só que não era música. "Amigo", uma voz cansada chamou. Peguei o microfone com a mão suada. "Quem tá falando?" "Você passou por mim." Meu coração disparou. "Onde você tá?" Silêncio. Depois: "Aqui. Sempre aqui." O caminhão deu um tranco forte, como se tivesse passado em algo grande. Freiei bruscamente e olhei pelo espelho. Nada na pista. Desci para conferir. O ar estava pesado, abafado, com cheiro de ferrugem e óleo queimado. A estrada parecia mais estreita agora, como se o mato tivesse avançado. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Lentos. Arrastados. Virei a lanterna devagar. Um homem vinha andando na minha direção. Usava o uniforme de caminhoneiro antigo, rasgado, manchado de algo escuro.
O boné cobria parte do rosto, mas dava para ver o sorriso torto demais, largo demais. Meu caminhão quebrou, ele disse, a voz rouca, como se falasse depois de muito tempo sem usar a garganta. Tem posto logo ali, respondi, recuando sem perceber. Ele riu. Um riso seco. Sempre dizem isso. Ele apontou para a estrada atrás de mim. Você viu o que sobrou de mim. Um vento forte passou de repente, apagando o farol do caminhão. Ficamos no escuro. Só a lanterna tremendo na minha mão. Quando a luz voltou, ele estava mais perto. Próximo demais. Os olhos, fundos, sem brilho, com algo se mexendo lá dentro, como fumaça. Eu dormi, ele continuou. Só um segundo. Meu corpo travou. Quando acordei, já não tinha mais estrada. Senti algo gelado tocar meu braço. Gritei e corri para a cabine, subindo quase tropeçando. Tranquei tudo e liguei o caminhão no desespero. O motor demorou a responder. Do lado de fora, vi a silhueta dele contornar a cabine, batendo de leve na lataria. Toque. Leva eu. Toque. Só até o fim do trecho. O rádio ligou sozinho, agora com várias vozes sobrepostas. Leva. Não deixa. É frio aqui. O motor finalmente pegou. Arranquei com tudo. No retrovisor, vi não só ele, mas outros. Sombras paradas na beira da estrada. Algumas com bonés, outras com capacetes, outras sem forma definida. Todas olhando para mim. A estrada parecia não acabar nunca. As placas se repetiam. O GPS girava sem sentido. Só quando o céu começou a clarear que tudo voltou ao normal. Cheguei a uma cidade pequena, parei no primeiro posto e desci quase sem forças. Contei o que aconteceu para um frentista. Ele ficou sério. Esse trecho aí, disse baixo. Antigamente era rota de caminhão. Muito acidente. Dizem que quem morre dormindo ao volante, fica preso na estrada. Desde aquele dia, eu não dirijo mais cansado. Paro, durmo, nem que atrase entrega. Porque na estrada, o pior perigo não é assalto. É não acordar e continuar dirigindo para sempre. Relato 3. Se tem uma coisa que caminhoneiro aprende rápido é respeitar lugar abandonado. Posto fechado, vila esquecida, estrada velha, tudo isso guarda história demais. E história demais nunca é coisa boa. Eu ignorei esse aviso uma vez. Só uma. E foi o suficiente. Eu estava puxando carga refrigerada do interior de Minas pro sul do Pará. Viagem longa, cansativa, dessas que a gente conta os quilômetros mais por teimosia do que por esperança. Saí atrasado, então a madrugada me pegou num trecho isolado da rodovia, longe de qualquer cidade grande. O painel marcava quase 4 da manhã quando vi a placa. Posto Santa Luzia, 2 quilômetros. Estranhei. O GPS não mostrava posto nenhum ali. Mas combustível estava no limite, e o cansaço já começava a pesar. Resolvi arriscar. A entrada era uma estradinha de terra batida, estreita, tomada pelo mato. Quanto mais eu avançava, mais a sensação de que aquilo não era usado há muito tempo crescia. Mesmo assim, os faróis refletiram numa estrutura velha logo à frente. O posto estava lá. Ou pelo menos, o que sobrou dele. Bombas enferrujadas, cobertura rachada, prédio com janelas quebradas. Nenhuma luz. Nenhum carro. Nenhum som. Parei o caminhão com o coração apertado. Pensei em dar meia volta, mas o motor começou a falhar bem naquele instante. Como se tivesse escolhido parar ali. Desci. O ar era pesado, parado, com cheiro de poeira e mofo. Andei até as bombas, mesmo sabendo que não funcionariam. Foi aí que ouvi a porta do prédio Ranger. Uma figura surgiu de dentro. Um frentista. Uniforme antigo, desbotado, boné torto na cabeça. Ele caminhava devagar, arrastando os pés, como quem não tinha pressa nenhuma. Boa noite, ele disse, sorrindo. Engoli seco. Boa madrugada. Esse posto ainda funciona? Funciona sim. Sempre funcionou. A voz dele parecia ecoar mais do que deveria. Preciso completar o tanque, falei. Ele assentiu e foi até a bomba. Pegou a mangueira com um movimento mecânico, treinado demais. Estranho, comentei. Esse posto não aparece no GPS. Ele riu. Nem tudo que existe aparece. Quando ele ligou a bomba, não ouvi o som normal. Não tinha motor,
não tinha vibração. Mesmo assim, o marcador começou a girar. O cheiro não era de diesel. Era de coisa velha. De ferrugem molhada. Quanto tempo o senhor trabalha aqui? Perguntei, tentando puxar conversa. Ele não me olhou. Desde o acidente. Meu coração gelou. Que acidente? Ele virou o rosto lentamente para mim. Os olhos dele não tinham branco. Só um tom amarelado, opaco, como vidro sujo. O incêndio. Um vento forte passou de repente. O posto rangeu inteiro, como se estivesse reclamando. Caminhão bateu, explodiu, ele continuou. Levou tudo. Levou todo mundo. Olhei ao redor, por um segundo, vi algo diferente. Onde antes tinha só ruína, agora havia marcas de fogo. Paredes queimadas. Silhuetas escuras no chão, como sombras grudadas no concreto. Ouvi vozes. Baixas. Muitas. Fica. Descansa. Já é tarde. Dei um passo para trás. Acho que vou embora. O frentista segurou meu braço. A mão dele era gelada. Não gelada de frio. Gelada de ausência. Você sempre pode ficar. Puxei o braço com força e corri para a cabine. Dei partida. O motor demorou a responder, como se estivesse pesado demais. Quando consegui sair, olhei pelo retrovisor. O posto não estava mais abandonado. Estava em chamas. Fogo alto, laranja, mas sem calor. No meio das chamas, vi pessoas. Muitas. Caminhoneiros, frentistas, clientes. Todos parados, me olhando, com expressões vazias. No centro, o frentista levantou a mão e acenou. A estrada de volta parecia diferente. Mais longa. Mais escura. O painel começou a marcar combustível cheio. Cheguei ao primeiro posto de verdade já com o sol nascendo. Parei tremendo. O frentista me perguntou onde eu tinha abastecido. Contei. Ele empalideceu. Esse posto, disse baixo. Pegou fogo faz mais de 20 anos. Morreram todos que estavam lá. Nunca reconstruíram. Desde esse dia, eu nunca mais entro em posto que o GPS não reconhece. Porque às vezes, o lugar não está ali para abastecer o caminhão. Está ali para abastecer a estrada. Relato 4. Eu sempre digo que a estrada fala. Não com palavras claras, mas com sinais. Um barulho diferente no motor, um trecho que dá arrepio sem motivo, um silêncio que pesa demais. Quem ignora esses sinais, paga. Eu ignorei. E quase não voltei para contar. Naquela época eu já tinha mais de 15 anos de boleia. Não era novato, não era imprudente. Conhecia meus limites. Mas aquela viagem começou errada desde o início. Eu puxava uma carga de madeira do interior do Mato Grosso pro litoral de São Paulo. Viagem longa, cansativa, daquelas que a gente aceita porque paga bem, mesmo sabendo que vai atravessar estrada esquecida, desvio mal sinalizado e noite demais. Saí no fim da tarde. Tudo normal. O problema começou quando o GPS mandou eu sair da rodovia principal. Rota alternativa mais rápida, dizia a tela. Estranhei, mas segui. Caminhoneiro aprende a confiar demais nessas máquinas. A estrada foi ficando cada vez pior. O asfalto deu lugar a remendo, depois a um pavimento velho, cheio de rachaduras. O mato fechava dos dois lados, formando um túnel escuro. Não tinha placa, não tinha iluminação. Só eu, o caminhão e aquela sensação estranha de estar entrando onde não devia. O rádio perdeu o sinal. Só chiado. O relógio marcava quase 2 da manhã quando vi a primeira coisa fora do lugar. Uma cruz. Grande, de madeira velha, fincada no acostamento. Depois outra. E outra. Em poucos quilômetros, havia dezenas. Algumas caídas, outras quebradas, muitas com nomes quase apagados pelo tempo. Meu estômago embrulhou. Pensei em voltar, mas o GPS insistia, siga em frente. Foi então que vi as luzes. Pareciam faróis de caminhão vindo na contramão, mas não se moviam. Ficavam ali, paradas, piscando fraco no meio da estrada. Reduzi a velocidade, achando que fosse acidente. Quando me aproximei, percebi que não era caminhão nenhum. Eram só cabines. Carcaças enferrujadas de caminhões antigos, espalhadas ao longo da estrada, sem carreta, sem rodas, como se tivessem sido largadas ali depois de arrancadas do chão. Algumas tinham marcas de fogo.
Outras estavam amassadas de um jeito impossível. Passei devagar, com o coração na boca. Dentro de uma delas, tinha alguém sentado. Um homem. Ou o que restava dele. Parado no banco, mãos no volante, cabeça caída. Quando meu farol iluminou o rosto, ele levantou devagar. E sorriu. Pisei fundo. O caminhão respondeu pesado, como se estivesse puxando mais carga do que devia. O motor gemeu. O painel piscou. A temperatura começou a subir. Não agora, murmurei. Foi quando ouvi algo atrás de mim. Um baque surdo. Como se algo tivesse subido na carreta. Depois outro. Passos. Lentos. Pesados. Arrastados sobre a madeira. Meu sangue gelou. É coisa da carga, tentei me convencer. Mas os passos vinham em direção à cabine. Ouvi algo raspar na lateral do caminhão, como unhas longas passando no metal. O som subia, contornava a cabine, parava do meu lado. O rádio ligou sozinho. Demorou, uma voz profunda sussurrou. Quem tá aí? Gritei. A gente espera muito na estrada. O vidro do passageiro embaçou de repente. Um vapor espesso, como respiração forte. Uma mão apareceu do lado de fora. Não era normal. Era grande demais, dedos longos demais, tortos demais. A palma pressionou o vidro, deixando uma marca escura, como fuligem. Você viu as cruzes. A voz continuou. Todo mundo vê, e segue. O caminhão começou a perder força de novo. A velocidade caiu, mesmo com o pé fundo no acelerador. A estrada cobra. O vidro estalou. Trincou. Rezei tudo que eu sabia. Gritei. Bati no painel. O motor tossiu, num último esforço, respondeu. O caminhão deu um salto para frente. No retrovisor, vi a coisa cair da carreta e rolar no asfalto. Mas ela se levantou. Não como gente. Como sombra. Ela ficou ali, no meio da estrada, enquanto outras surgiam atrás dela. Silhuetas de caminhoneiros, alguns sem cabeça, outros tortos, outros ainda presos aos restos de seus caminhões. O GPS apagou. A estrada acabou. Literalmente. À frente, só mato fechado. Freiei com tudo. O caminhão morreu. Silêncio. As sombras começaram a se aproximar, cercando a cabine. O ar ficou pesado, difícil de respirar. O vidro começou a embaçar por dentro agora. Fica. Aqui ninguém sente mais cansaço. Aqui a viagem não acaba. Fechei os olhos, chorando, achando que era o fim. Então ouvi algo diferente. Um galo cantando. Longe. Depois outro. Aos poucos, a luz começou a mudar. Um cinza fraco apareceu no horizonte. As sombras recuaram, se desfazendo como fumaça. O motor ligou sozinho. Pisei fundo sem pensar. Quando percebi, estava numa estrada normal, asfaltada, com placa indicando uma cidade pequena logo à frente. Parei no primeiro posto, quase desmaiando. Contei tudo pro frentista, que me ouviu calado. Quando terminei, ele só disse: o senhor entrou na estrada velha. Que estrada? Perguntei. Ele apontou pro nada. Aquela que não existe mais. Onde, anos atrás, um comboio de caminhões caiu num buraco aberto pela chuva. Ninguém conseguiu sair. Desde então, ele fez o sinal da cruz. Dizem que a estrada aparece para quem tá cansado demais. Nunca mais confiei em rota alternativa. Nunca mais dirigi até o limite. Porque tem estrada que não leva carga nenhuma. Leva gente. Relato 5. Se você perguntar para qualquer caminhoneiro antigo qual é o pior inimigo da estrada, quase todo mundo vai responder a mesma coisa: o sono. Mas eu aprendi, da pior forma possível, que o sono é só a porta. O que entra depois, é outra coisa. Essa história aconteceu numa viagem pro interior do Amazonas, puxando carga fechada de mantimentos. Não era minha rota habitual, mas o frete pagava bem demais para recusar. O problema é que aquela estrada, ela não gosta de estranhos. Saí ainda de dia, mas logo percebi que tinha algo errado. O céu ficou pesado rápido demais, como se a noite tivesse pressa. O sol sumiu atrás de nuvens escuras, e o ar ficou parado, abafado, daquele jeito que antecede tempestade, mas não choveu. Só escureceu. Quando a noite caiu de vez, caiu como um pano grosso por cima do mundo. Não tinha lua. Não tinha estrela.
Só o farol cortando uma escuridão que parecia sólida. O tipo de escuro que não reflete direito, que engole a luz. O rádio parou de funcionar. Nenhuma estação. Nenhuma voz. Só chiado, e às vezes algo que parecia respiração baixa, misturada no ruído. Eu tentava ignorar. Depois de horas sem ver um único carro, vi algo que me deu um aperto no peito, uma vila. Casas simples, todas muito próximas da estrada. Luzes fracas acesas dentro, mas nenhuma pessoa do lado de fora. Nenhum barulho. Nenhum cachorro. Nenhuma criança. Reduzi a velocidade. As casas pareciam antigas demais, como se tivessem parado no tempo. Algumas tinham portas abertas. Outras, janelas escancaradas, com cortinas se mexendo mesmo sem vento. Estranho, murmurei. Quando passei pelo centro da vila, vi uma igreja pequena, com a porta aberta e uma cruz torta no topo. O sino balançava devagar, mas não fazia som. Foi aí que vi as pessoas. Elas estavam dentro das casas, paradas, olhando. Não era curiosidade normal. Era um olhar vazio, parado demais. Alguns estavam sentados. Outros em pé. Nenhum se movia. Nenhum piscava. Todos acompanhavam o caminhão passando. Acelerei. No retrovisor, vi que a vila acabou rápido demais. Como se fosse pequena demais para tanta casa. A estrada voltou ao nada. O relógio marcou 3 da manhã quando senti o primeiro tranco na carreta. Um solavanco forte, como se algo pesado tivesse pulado em cima. Depois outro. Não, sussurrei. Os espelhos começaram a vibrar. Ouvi algo se arrastando sobre o teto da cabine. Um som lento, raspando, como unhas longas passando no metal. O rádio ligou sozinho. Chegou tarde. Quase soltei o volante. Quem tá falando? Todo mundo chega tarde. A voz não vinha do rádio. Vinha de todos os lados. O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro. Marcas de dedos surgiram, uma a uma, como se mãos invisíveis tocassem o vidro. Você passou pela vila. Disse a voz. Eles ficaram. O caminhão começou a perder força. O velocímetro caiu. O motor gemeu como se estivesse se afogando. Eles sempre ficam. No acostamento, começaram a surgir pessoas. Primeiro uma. Depois outra. Depois várias. Todas paradas. Algumas com roupas simples, outras com vestes antigas demais. Havia crianças, idosos, homens, mulheres. Muitos estavam molhados, como se tivessem saído de um rio. Outros tinham marcas escuras no pescoço, nos braços, no rosto. Quando passei por eles, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. O caminhão apagou. Tudo ficou em silêncio. Ou quase tudo. Ouvi passos. Muitos. Rodeando a cabine. Batidas começaram na lataria. Não eram fortes. Eram insistentes. Como se alguém estivesse testando. Desce. Aqui é seguro. A estrada lá fora não acaba. Olhei pro retrovisor interno. O banco de trás não estava vazio. Uma mulher estava sentada ali. Ou o que restava dela. O rosto era inchado, os olhos brancos, a boca aberta como se ainda tentasse puxar ar. Água escorria dela, formando uma poça no assoalho. Você pode ficar comigo. Ela disse, sem mover os lábios. Gritei. Fechei os olhos. Bati no volante, implorando. Foi quando ouvi algo diferente, chuva. Pesada. Forte. Real. O motor ligou com um rugido violento. Pisei fundo. O caminhão disparou. As figuras começaram a desaparecer, se desfazendo como lama sendo levada pela água. A mulher no banco de trás sumiu num piscar de olhos. A estrada reapareceu. Placas. Faixa no asfalto. Um caminhão vindo na contramão. Chorei dirigindo. Parei só ao amanhecer, num posto movimentado, com gente, barulho, vida. Contei tudo para um caminhoneiro antigo. Ele ficou sério. Aquela vila, disse, afundou na enchente faz décadas. Ninguém sobreviveu. Dizem que, em certas noites, ela volta, procurando quem continue a viagem por eles. Desde então, eu nunca dirijo de madrugada naquela região. Porque tem lugar que não quer passagem. Quer companhia. Relato 6. Se tem uma coisa que eu aprendi depois de tantos anos puxando estrada é que nem todo lugar quer ser atravessado.
Alguns trechos parecem aceitar sua passagem. Outros parecem tolerar. Mas existem estradas que reagem quando alguém entra nelas. E essa história é sobre uma estrada dessas. Eu puxava carga viva, gado, do interior de Goiás pro norte de Minas. Esse tipo de frete já é pesado por si só. Os animais sentem tudo: barulho, calor, medo. E quando eles ficam inquietos sem motivo, pode apostar que tem algo errado. Saí ainda com o céu claro, mas o tempo fechou rápido demais. Uma neblina baixa começou a subir do chão, mesmo sem frio. O tipo de neblina que não vem do clima, vem da terra. Eu já tinha rodado aquele trecho outras vezes, mas nunca à noite. E nunca daquele jeito. Por volta da meia-noite, entrei numa estrada estadual antiga, mal conservada. As placas estavam tortas, comidas pela ferrugem. Algumas pareciam ter sido viradas ao contrário, como se alguém não quisesse que você soubesse para onde estava indo. O GPS travou. A tela congelou numa frase: recalculando rota. E nunca mais saiu disso. O rádio só pegava chiado, mas de vez em quando surgiam vozes cortadas, como se alguém falasse debaixo d'água. Não dava para entender palavra nenhuma, mas o tom era de pedido. Os bois começaram a se mexer demais na carroceria. O caminhão balançava mais do que devia. Calma, falei sozinho, tentando me convencer mais do que a eles. Foi quando senti o primeiro cheiro estranho. Não era esterco. Não era terra molhada. Era cheiro de coisa velha, de abandono, de lugar fechado há tempo demais. Logo depois, vi as casas. Surgiram de repente, dos dois lados da estrada. Casas simples, de madeira e alvenaria, muito próximas umas das outras. Pareciam todas iguais, como se tivessem sido construídas rápido, sem cuidado. Nenhuma luz acesa. Nenhum carro. Nenhum som. Reduzia a velocidade. As janelas estavam abertas. Cortinas imóveis. Portas escancaradas, como se as pessoas tivessem saído às pressas, ou sido arrancadas. No centro da vila havia um prédio maior. Um galpão antigo, com uma placa caída na frente. Não dava para ler direito, mas parecia dizer algo como ponto de apoio. Quando passei em frente, ouvi um som seco vindo de dentro do caminhão. Um mugido. Mas não vinha da carroceria. Vinha da cabine. Meu coração quase parou. Olhei pro banco do passageiro. Vazio. Mesmo assim, ouvi de novo. Um som baixo, sufocado, como se algo tentasse imitar um animal sem saber como. Isso não é possível, murmurei. Os bois começaram a se agitar de vez. Batidas fortes vinham de trás, como se estivessem tentando fugir. A estrada, então, mudou. O asfalto ficou mais escuro, mais liso. As faixas desapareceram. Os retrovisores começaram a refletir coisas que não estavam lá. Vi pessoas paradas na beira da estrada. Todas olhando. Algumas seguravam chapéus. Outras tinham cordas no pescoço. Outras estavam sujas de lama até o peito, como se tivessem sido arrancadas do chão. Passei por elas sem olhar direto. O rádio ligou sozinho. Dessa vez, sem chiado. Você trouxe comida. A voz era grossa, lenta. Quem tá falando? Perguntei, já quase chorando. A gente tem fome há muito tempo. O caminhão começou a perder velocidade. O motor forçava, mas não respondia. Eles também tentaram passar. A voz continuou. Alguns ficaram. Outros viraram estrada. O volante ficou pesado nas minhas mãos. Senti algo encostar na minha perna. Olhei. Uma mão saía debaixo do banco do passageiro. Não era normal. A pele parecia couro ressecado. Os dedos eram longos demais, com unhas quebradas, sujas de terra. Desce. A voz disse agora bem perto do meu ouvido. O gado desce primeiro. Depois você. Gritei e chutei a coisa. A mão sumiu, mas ouvi um barulho de algo se arrastando dentro da cabine, passando por trás do banco, indo pro lado do motorista. O para-brisa começou a rachar sozinho. Do lado de fora, as figuras começaram a se aproximar da estrada, bloqueando a passagem. Algumas subiam na carroceria. Outras se penduravam nas laterais. O peso ficou absurdo. O caminhão quase parou. Foi quando ouvi algo diferente. Um sino. Fraco. Distante. Depois outro som. Um motor. Buzina. Luz alta. Um caminhão vinha na contramão.
No instante em que a luz dele bateu em mim, tudo desapareceu. As figuras sumiram. O peso foi embora. O motor respondeu. Pisei fundo, quase arrancando o pedal. Quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás de mim estava vazia. Nenhuma casa. Nenhuma vila. Só mato fechado. Parei no primeiro posto com o sol já nascendo. Desci tremendo, mal conseguia falar. Contei tudo para um senhor velho que tomava café no balcão. Ele me ouviu com atenção. Quando terminei, ele suspirou fundo. Essa estrada aí, disse, passa em cima de uma vila antiga. Foi evacuada às pressas quando descobriram contaminação no solo. Muita gente morreu de fome esperando ajuda que nunca veio. Nunca mais peguei carga viva naquele trecho. Porque algumas estradas não querem transporte. Querem alimentação. E quem não escapa, vira parte do caminho. Relato 7. Eu nunca acreditei que a estrada pudesse lembrar das pessoas. Sempre achei que isso era conversa de caminhoneiro velho, coisa para assustar novato em posto de beira de pista. Mas depois do que vivi, eu sei, tem estrada que guarda quem passa por ela. E quando resolve devolver, não devolve inteiro. Essa viagem aconteceu numa época em que eu já estava rodando além do limite havia semanas. Pouco sono, muito café, prazo apertado. Eu puxava uma carga fechada de equipamentos industriais do interior da Bahia pro Mato Grosso. Frete bom, prazo curto, trajeto que eu conhecia só por ouvir falar. Logo no início, um colega me avisou no rádio. Se puder, evita pegar a estrada velha depois de tal cidade. Perguntei o motivo. Ele demorou a responder. Porque ninguém gosta de falar dela. Eu ri, achei exagero. Não devia. Saí da rodovia principal perto da meia-noite. A entrada da estrada velha quase não aparecia. Uma placa torta, comida de ferrugem, com letras apagadas. O GPS demorou a reconhecer o desvio, mas acabou recalculando. Assim que entrei, senti a diferença. O ar ficou pesado. O som do motor parecia abafado, como se o caminhão estivesse rodando dentro de um túnel invisível. Não tinha vento. Não tinha inseto. Nada. Só eu e a estrada. O asfalto era antigo, cheio de remendos que não combinavam entre si, como se tivessem sido feitos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, sem nunca terminar o serviço. As faixas quase não existiam mais. Depois de alguns quilômetros, comecei a ver marcas no chão. Marcas longas, paralelas, como se algo pesado tivesse sido arrastado várias vezes pela pista. Ignorei. Foi aí que vi o primeiro caminhão parado. Um modelo antigo, daqueles que quase não se vê mais rodando. Estava atravessado no acostamento, com a carreta ainda engatada. Os pneus estavam murchos, derretidos, como se tivessem ficado tempo demais sob sol forte, mas ali não tinha sol havia horas. Passei devagar. Dentro da cabine, vi alguém. Um homem sentado ao volante, ereto demais. Quando meu farol bateu no rosto dele, percebi que os olhos estavam abertos, secos, sem piscar. Ele se virou lentamente para mim. A boca se mexeu. Mas não saiu som nenhum. Acelerei. O rádio ligou sozinho logo depois. Você também ficou para trás. Quase soltei o volante. Quem tá falando? Todos nós ficamos. O chiado aumentou, misturado com vozes sobrepostas. Algumas pareciam chorar. Outras riam. Outras só respiravam pesado. Você viu o primeiro. Disse a voz principal. Vai ver os outros. Comecei a suar frio. A estrada ficou mais estreita. O mato avançava, formando paredes altas dos dois lados. O céu parecia mais baixo, pesado, como se estivesse descendo aos poucos. Então começaram a aparecer mais caminhões. Um atrás do outro. Alguns tombados. Outros enfiados no mato. Outros completamente destruídos, como se algo tivesse esmagado de cima para baixo. Em muitos, ainda havia gente dentro. Alguns olhavam para frente. Outros pro teto. Alguns pareciam rezar. Outros seguravam o volante com força absurda, como se ainda estivessem tentando dirigir. Passei por um que tinha marcas de unhas no vidro por dentro. O caminhão começou a perder velocidade. Mesmo com o pé fundo, ele não passava dos 40. Foi quando senti o primeiro impacto na carreta. Um baque pesado. Depois outro. Algo estava subindo. Os retrovisores começaram a vibrar.
Vi uma sombra se mover sobre o teto da cabine. Ouvi respiração forte, próxima demais. Não abre, disse a voz no rádio. Eles tentam entrar. Quem são eles? Gritei. Nós. O vidro do passageiro embaçou por dentro. Um rosto começou a se formar no vapor. Era deformado. Alongado. A boca se abriu demais, como se a pele não fosse suficiente para conter o que estava dentro. Você lembra da curva? Ele sussurrou. De repente, lembrei. Uma curva fechada, anos atrás. Um acidente que vi de longe. Caminhão despencando. Gente presa nas ferragens. Eu não parei. Segui viagem. Você passou. Disse o rosto. Todos passaram. O caminhão quase parou de vez. Do lado de fora, figuras começaram a surgir da estrada. Elas se levantavam do asfalto como se saíssem de dentro dele. Algumas estavam incompletas. Outras tortas. Outras presas a pedaços de metal, como se o caminhão ainda fizesse parte do corpo delas. A estrada guarda. A estrada cobra. A estrada lembra. Algo bateu forte na porta. Bom, agora é sua vez de esperar. Fechei os olhos e comecei a rezar em voz alta, sem saber mais o que fazer. O painel piscava. O motor gemia. O ar dentro da cabine ficou gelado, pesado, difícil de respirar. Então ouvi um som diferente. Uma buzina. Longa. Real. Abri os olhos. Luz alta vinha na minha direção. Um caminhão. Quando a luz dele cruzou comigo, senti um tranco forte, como se algo tivesse sido arrancado da cabine. Tudo sumiu. As vozes cessaram. O peso desapareceu. O motor respondeu de novo. A estrada voltou ao normal. As marcas no asfalto não estavam mais lá. Parei no primeiro posto, quase amanhecendo. Desci sem sentir as pernas. Contei tudo para um caminhoneiro antigo, de barba branca, que me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele assentiu devagar. Essa estrada, disse, foi construída em cima de um antigo trajeto de acidentes. Muita gente morreu ali sem socorro. Quem passa e não para, às vezes é lembrado. Nunca mais peguei aquela rota. Nunca mais ignorei caminhão parado. Porque na estrada, não é só o corpo que fica para trás. Às vezes, é a consciência que volta para cobrar. Relato 8. Existe um tipo de silêncio que só aparece na estrada. Não é falta de barulho. É ausência de mundo. Quando ele chega, você sente antes de entender. Eu senti naquela noite, e devia ter parado. Eu estava puxando uma carga de eletrodomésticos do interior de São Paulo pro sul do Piauí. Viagem puxada, muitos dias seguidos dirigindo, dormindo mal, comendo pior ainda. Já fazia 3 noites que eu esticava além do seguro, convencido de que dava para aguentar. A estrada federal terminou perto da meia-noite. O desvio era obrigatório por causa de obras. Placas improvisadas, iluminação nenhuma. Entrei sem pensar muito, achando que seria só um trecho curto. Logo percebi que aquela estrada não era usada fazia tempo. O asfalto era velho, rachado, com partes completamente comidas pela vegetação. O mato fechava por cima, formando um corredor escuro. O farol iluminava pouco, como se a luz fosse absorvida. O rádio começou a falhar. Entre uma música e outra, surgiam pequenos vazios de som. Não chiado. Silêncio puro. Como se alguém tivesse desligado o mundo por segundos. Foi nesse trecho que vi o primeiro ponto de luz. Parecia uma casa. Uma única lâmpada acesa no meio do nada. Reduzi a velocidade. Caminhoneiro sabe, luz isolada de madrugada nunca é coisa boa. Mesmo assim, segui. Quando cheguei mais perto, vi que não era casa. Era um ponto de ônibus. Velho. De concreto rachado. Cobertura quebrada. A lâmpada pendurada por um fio balançava sem vento. Debaixo dela, alguém estava sentado. Um homem. Cabeça baixa. Mãos apoiadas nos joelhos. Corpo imóvel demais. Passei devagar, olhando pelo canto do olho. Quando meu farol bateu direto nele, ele levantou o rosto. Não tinha olhos. Onde deveriam estar, só havia 2 cavidades escuras, fundas demais. O caminhão engasgou. O motor perdeu força por alguns segundos e voltou. Meu coração parecia querer sair pela boca. Não é real, falei sozinho. Olhei no retrovisor. O ponto de ônibus ainda estava lá.
Mas agora tinha mais gente. 3. Depois 4. Depois vários. Todos parados. Todos olhando. A estrada seguiu, mas a sensação de estar sendo acompanhado não passou. Pelo contrário. Ficou mais forte. Comecei a ouvir algo dentro da cabine. Não era voz clara. Era como se alguém falasse muito baixo, perto do ouvido, mas sem formar palavras. Um sussurro constante, insistente. O banco do passageiro afundou levemente. Como se alguém tivesse sentado. O cheiro mudou. Veio um cheiro de terra molhada, de roupa velha guardada tempo demais, de gente que ficou em lugar fechado. Tem alguém aí? Perguntei, já sabendo que não devia. O sussurro parou. Silêncio total. O painel piscou e apagou por um segundo inteiro. Quando voltou, o relógio marcava um horário impossível. Os números não faziam sentido. A estrada começou a se repetir. Mesmas curvas. Mesmas árvores tortas. Mesma placa caída no acostamento. Eu tinha certeza de que estava andando, mas não saía do lugar. Foi então que o rádio ligou sozinho. Sem chiado. Sem música. Você também está esperando. Minha mão tremia no volante. Esperando o quê? Alguém parar. O caminhão freou sozinho. O motor desligou. Do lado de fora, ouvi passos. Muitos. Vindos de todos os lados. Som de gente pisando em asfalto, mas com algo errado, como se arrastassem parte do corpo. O vidro começou a embaçar por dentro. Marcas de mãos apareceram lentamente, como se alguém pressionasse o vidro com calma, sem pressa. A gente fica aqui. Sempre ficou. Até alguém olhar. Olhei pelo retrovisor interno. O banco de trás estava ocupado. Várias pessoas sentadas, espremidas, imóveis. Homens, mulheres, crianças. Algumas com roupas antigas, outras sujas, rasgadas. Todas olhando para frente. Todas sem olhos. Agora você viu. Disse a voz ao meu lado. Senti algo tocar meu ombro. Gelado. Pesado. Fechei os olhos e gritei. No mesmo instante, ouvi uma buzina alta. Outra. Luz forte invadiu a cabine. O motor ligou com violência. Pisei fundo sem pensar. Quando abri os olhos, estava numa estrada normal, com faixas novas, placa refletiva, um caminhão passando na contramão buzinando para mim. Parei no acostamento e chorei como criança. No primeiro posto, contei tudo para um frentista mais velho. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: esse trecho aí, antigamente tinha vários pontos de ônibus. Muita gente morreu esperando carona, resgate, ajuda. Teve enchente, teve abandono. A estrada mudou, mas eles não. Nunca mais dirigi naquele horário. Nunca mais passei por ponto de ônibus vazio de madrugada. Porque às vezes, quem está esperando não quer chegar a lugar nenhum. Quer apenas que você fique junto. E assim termina mais um relato vindo direto do asfalto, onde a solidão pesa mais que a carga e o silêncio fala mais alto que o motor. Histórias que não aparecem nos mapas, não entram no GPS e não são comentadas à luz do dia, mas que continuam acontecendo, noite após noite, para quem vive da estrada. Se você é caminhoneiro, sabe, nem todo trecho é só caminho. Alguns guardam lembranças, outros guardam quem passou, e há aqueles que ainda esperam companhia. Por isso, respeite o cansaço, escute os avisos e nunca ignore o que seu instinto tenta dizer. Na estrada, sobreviver nem sempre é só chegar ao destino, às vezes é voltar inteiro. Se você gostou desses relatos, deixe seu comentário contando se já viveu algo estranho em viagem noturna. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também conhece o peso de rodar sozinho na madrugada. Porque enquanto houver estrada, essas histórias nunca vão parar de acontecer.